12 de agosto. Olha o que diz a matéria. Parte do núcleo da Terra muda de direção após décadas. Cientistas investigam a causa e tentam prever possíveis danos. Dados de satélites e observatórios coletados entre 1997 e 2025 mostraram a inversão do fluxo do ferro líquido sobre o Pacífico Equatorial. Há quase 3.000 quilômetros de rocha entre a superfície e o núcleo externo da Terra. Mais alterações no campo magnético permite acompanhar parte do que acontece abaixo. Foi assim que cientistas identificaram uma mudança inesperada. Uma região de ferro líquido sobre o Pacífico passou a se mover na direção oposta. A alteração ocorreu por volta de 2010, quando uma área ampla sobre o Pacífico Equatorial deixou o fluxo relativamente fraco para o oeste e passou a apresentar movimentos intensos para leste, e o motivo dessa virada ainda não está confirmado. Foi em 2010. Ó. O resultado aparece no estudo publicado em 2026, está o nome dos pesquisadores, e a equipe reuniu observações feitas entre 1997 e 2025, combinando medições em solo com dados de missões espaciais. Os pesquisadores usaram, agora isso daqui que me chamou a atenção nessa matéria, os pesquisadores usaram a variação no campo geomagnético para reconstruir modelos de fluxo profundo no topo do núcleo externo. Em seguida, aplicaram uma análise capaz de separar os padrões dominantes das mudanças menores mais importantes observadas no período. O resultado ajuda a colocar a descoberta em perspectiva. A maior parte do movimento profundo continuou ligada a padrões persistentes, como um grande giro planetário em um jato de altas latitudes. E aí, o que isso muda? Por enquanto, a inversão observada sobre o Pacífico não produz mudanças perceptíveis no cotidiano. Eu já percebo pelo tempo. Ela não significa que os polos magnéticos estejam invertendo e indica alteração repentina na proteção oferecida pelo campo magnético da Terra. O fenômeno ocorre no núcleo externo e faz parte de variações internas, que ao longo do tempo modificam lentamente o campo observado na superfície. E aí, eles mostram os gráficos. Só que, irmãos, eu acredito, pastor Carlos, eu digo para vocês que um dos movimentos mais tenebrosos que nós estamos vivendo agora, né? O anel de fogo do Pacífico está superaquecido. 80% das catástrofes naturais acontecem por causa deste anel de fogo do Pacífico. Vulcões estão entrando em erupções em toda a área do anel de fogo do Pacífico. E nós estamos vendo esta grande anomalia no campo magnético da Terra. E isso, na minha visão, desde quando a gente começou a falar sobre esse assunto, e eu acredito que foi 2022 ou 2023, que o aeroporto de Guarulhos, né? O aeroporto de Guarulhos, ele fechou uma pista porque os pilotos de avião não estavam encontrando o pouso, o lugar do pouso, a bússola não encontrava o local exato do pouso.
E a matéria dizia que era por causa da inversão do campo magnético da Terra. Deixa eu colocar a matéria para vocês. Para vocês entender o que eu estou falando. Né? Tem várias matérias na internet sobre esse assunto. A gente tem... Deixa eu tentar encontrar a data. Olha a matéria. Como o magnetismo da Terra obrigou o aeroporto de Guarulhos a alterar suas pistas. É isso que você está lendo mesmo, né? E eu estou num site de turismo, melhores destinos. Quem viaja bastante de avião já deve ter percebido que as pistas dos aeroportos têm uma manutenção pintada no chão. Ela ajuda a orientar o piloto a decolar e pousar. Corresponde ao ângulo da bússola magnética. Com a mudança do magnetismo da Terra, o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, precisou ajustar as suas pistas. O que isso significa? A bússola não estava encontrando o pouso. Então, a gente vem falando disso há alguns anos. E uma das matérias científicas que eu li sobre isso foi de um cientista alemão, dizendo que nós já estamos em dias de 16 horas, que é a aceleração do tempo. E quando você estuda sobre a inversão do campo magnético da Terra, que tudo isso está ligado também... Manda para mim, irmão Miros. Tudo isso está ligado também ao núcleo da Terra. Veja que a matéria que eu falei do núcleo da Terra, essa inversão que teve do oeste para o leste, de magma também, de coisas acontecendo no centro da Terra, afeta o campo magnético. Então, nós estamos, só para vocês entenderem, segundo esse cientista, nós temos a sensação de 24 horas, porque o relógio marca 24 horas, mas o tempo já passou para 16 horas. E, meus irmãos, eu sempre falo sobre esse assunto, e eu digo que acelerou mais ainda. É só eu que tenho essa percepção, ou você também tem essa percepção que o tempo acelerou mais ainda? Ou você pode me chamar de louco, se não aconteceu nada, fala, não, pastor, o tempo está normal. Não está normal, irmãos. Hoje já é sexta-feira. Parece que foi ontem que eu estava fazendo a live de domingo para vocês. Então, veja bem, o negócio está mais veloz ainda. E cada dia que passa, parece que está mais rápido ainda. Nós já estamos no mês de agosto. Nós já atravessamos metade do ano 2026. A irmã Kelson Souza, a irmã Kel, né, está dizendo que, olha só, a irmã Kel está dizendo que a gente mal dormiu e já está acordando. Todo mundo está cansado, essa é a realidade. E aí vem, por que a gente tem que perceber isso, irmãos? Uma coisa é quem está muito conectado, né? Mas pessoas que trabalham normalmente sem estar muito ligado à tecnologia, você não consegue, se você não tiver uma programação certa do que você vai fazer no outro dia, por exemplo, fim de semana, o que eu vou fazer sábado? Se você não tiver uma agenda e não se organizar, você não consegue executar as tarefas.
Então, você tem 10 coisas para fazer. Se você fizer 5, você tem que dar glória a Deus. Eu vou dizer algo que aconteceu comigo quarta-feira, irmãos. Eu tinha atendimento quarta-feira. Não sei, tem 2 irmãs aqui que eu não consegui atender. E eu apaguei. A missionária Raquel falou dos atendimentos para mim. E aí eu fui levar meus filhos em curso. Eu sei que eu saí e quando eu dei por mim já era 7 horas da noite. 7 horas da noite. Então foi algo assim que quando eu deparei, eu falei, meu Deus, eu tinha muitas coisas para fazer e eu não consegui. E aí vem essa sensação que você não tem tempo. E eu me lembro de um empresário, olha só, a irmã Rosana está dizendo que acorda 1 hora mais cedo para dar conta. Tem um empresário amigo meu que ele falava isso em 2015, 2016, o nome dele é Hermes, ele sempre falava assim, pessoas que dizem que não tem tempo, elas são desorganizadas. Mas eu vou dizer que até o organizado, ele precisa remir o tempo para dar conta, porque senão ele não dá conta diante da velocidade que as coisas estão. Então, nós precisamos entender isso, que isso não é teoria. Pastor, isso está na Bíblia. Está na Bíblia. Se aqueles dias não fossem abreviados, até os escolhidos se perderiam. Está na Bíblia. Está na palavra de Deus. Irmãos, acabou